Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou falar sobre a essência na filosofia. Você já se perguntou o que é essência? Você já se perguntou isso? No sentido mais clássico da palavra, essência é algo fundamental. Essência é algo imutável. No início da filosofia, com os pré-socráticos, eles buscavam uma arquê. Eles buscavam a origem, uma substância original que era fundamental para a formação do universo, do cosmos. Eles diziam que era a arquê. Sim, o início da filosofia foi uma saída da mitologia. Os filósofos não estavam querendo explicar o mundo, o universo, através da mitologia. Estava querendo encontrar algo material para explicar o mundo. O primeiro filósofo, Tales de Mileto, ele disse que a substância fundamental para a formação do mundo é a água. E ele estava certo. Dentro dessa visão filosófica, ele dizia que era água, ele saiu da mitologia e encontrou uma substância material para explicar o próprio mundo onde nós vivemos. Outro filósofo importante foi Heráclito de Éfeso, que ele disse que a substância essencial para a formação do mundo era o fogo que consumia tudo. E ele também estava certo, porque ele saiu da mitologia e encontrou uma substância material para explicar o mundo material. Demócrito foi outro filósofo pré-socrático que diz que a substância ou as substâncias fundamentais para a formação do mundo são os átomos, que o mundo a nosso redor ele é repleto de átomos, e esses átomos são imutáveis. Por mais que você queira dividi-los, eles são imutáveis. Eles estão em todos os lugares e a todo momento eles estão contribuindo para a formação dos seres humanos, das florestas, das plantas, de tudo aquilo que está ao nosso redor. Eu gosto de Heráclito, de Demócrito, porque ele chegou próximo ao que a gente pode dizer uma substância, o átomo. Hoje, na física mais contemporânea, o átomo já está dividido em elétrons, em prótons, em outras subpartículas, mas consegue ver a essência do que esses primeiros filósofos já estavam buscando. Eles já estavam tentando fazer uma coisa mais científica. Se você estiver ciente, o início da filosofia começou de uma forma científica. Por quê? Você fazer ciência na época, você tentar desviar um rio ou procurar construir uma estrada, você procurar fazer medidas de retângulo, de triângulos para construir uma casa ou algo assim parecido, você era considerado um filósofo, um pensador, porque você estava em ócio, um ócio criativo. Então é por isso que no início da filosofia muitos filósofos eram ao mesmo tempo astrônomos e matemáticos, que nem Tales de Mileto era um matemático, Pitágoras era um matemático. Porque no início da filosofia não era separado as coisas, que nem hoje existe matemática, existe biologia, existe a teologia, existe a física, existe a filosofia separada. Antes tudo era filosofia, tudo estava em uma coisa só, tudo era misturado. Aí ao longo do período, dos anos aí, das décadas, dos milênios, as matérias elas vão ficando muito agregadas, muito conhecimento, a matemática ganha muito conhecimento de números, muito conhecimento, agrega muita coisa. Aí
se torna uma ciência independente. A física ganha muito conhecimento de astronomia, de medidas de planetas, de peso, de massa, ganha muito conhecimento a respeito disso, aí divide também. A teologia, que antes era teologias, acho que é teleologia, é teleologia. Teleologia era o quê? A finalidade das coisas. Com Aristóteles, as coisas sempre tinham uma finalidade. E mais tarde, essa coisa se torna a teologia, né? Que é a teologia mais cristã, onde é um estudo da ideia de Deus agindo no mundo com a Bíblia, essas coisas assim. Então, na jornada filosófica, através desse início aí que eu falei para você, o que ficou então dentro da filosofia? Ficou uma coisa para a filosofia, ela ficou muito a respeito de pensar coisas que as pessoas ainda não estão pensando. Exemplo, a filosofia ultimamente hoje ela está pensando muito qual é o impacto da internet na vida das pessoas, como as pessoas estão interagindo, qual é o impacto da ciência, da inteligência artificial. Que daqui um dia a inteligência artificial vai ser uma matéria à parte, vai ter isso só sobre a inteligência artificial. Enquanto que não tem uma matéria à parte assim fixa, as pessoas que buscam a filosofia, que buscam trabalhar essa reflexão de pensar aquilo que as pessoas ainda não estão pensando, que dizer que a gente que estuda filosofia começa a pensar aquilo que é óbvio, porque aquilo que é óbvio as pessoas acham desnecessário pensar, porque isso é tão... É tipo assim, às vezes as coisas estão tão na ponta do seu nariz que você não consegue pensar sobre elas. Aí vem a pessoa que faz essa filosofia, que tem essa capacidade de refletir, de pensar sobre a própria vida, consegue fazer essa abstração e consegue ver aquilo que está na ponta do nariz, como o mito da coruja de Minerva, consegue sobrevoar a própria realidade e ver o que está acontecendo além daquilo, do cotidiano. Então é por isso que sempre esse filosofar, ele sempre vai estar unido com outras matérias. Porque quem faz física sempre vai ter esse olhar filosófico para tentar ver aquilo que as pessoas que passaram pela física não conseguiram ver. Que nem para você criar uma nova teoria científica, às vezes você vai ter que abstrair, vai ter que usar um pouco da metafísica, que nem Albert Einstein. Albert Einstein era um cara estudado, mas ele teve que abstrair muito, abstrair o metafísica, uma ideia. Então, de onde vem essa ideia? Essa ideia, depois de muito estudo, veio aqui. Mas o que fala sobre a física, abstrair pensando, o que fala sobre a física fala isso. Então, essa ideia eu vou testar ela. Então, o olhar filosófico ele está incluído em nossa própria vida. Mas aqui no canal Aprendiz de Filósofo, esse olhar filosófico eu estou empregando ele mais numa forma de autoconhecimento, dessa busca dessa espiritualidade, desse conhecer a ti mesmo, desse te avaliar a própria vida, de saber a direção da própria vida. Porque normalmente a gente não pensa sobre a própria vida. O que vale a gente pensar sobre o universo, sobre a cosmologia, se a gente não compreende a nós mesmos? Então, é bom compreender a nós mesmos, compreender a nossa profundidade do ser, para a gente saber qual a direção que a gente está tomando em nossa vida. Porque é importante a gente saber qual o caminho que a gente quer chegar, qual o caminho que a gente quer ir. Normalmente a gente não pensa, normalmente a gente não reflete sobre a vida. Quando a gente não pensa sobre a nossa própria vida, outras pessoas vão acabar pensando. Então, você que está chegando até aqui nesse vídeo, com certeza você já está pensando sobre a sua própria vida, você já está direcionando os seus objetivos. Então, boa jornada para você, boa busca e tenha autoconhecimento.